Olá, muito boa noite a todos. Hoje aqui vamos ter o prazer de uma live da Comissão de Processo Civil. Vamos receber hoje aqui o professor Márcio Faria, que acabou de chegar aqui. Vou até convidar o professor Márcio para que integrar esse nosso bate-papo e a gente conversar um pouquinho sobre desjudicialização da execução. Professor Márcio está se conectando. Grande Márcio! Olá, meu caro, tudo bem? Beleza, me ouve bem? Sim, estou te ouvindo bem. Você está me escutando bem também? Tô, graças a Deus, tudo ok por aqui, tô te ouvindo bem. Meu Maravilha. amigo, satisfação imensa te receber hoje. Eu já havia conversado isso com você, no particular. Você é um professor, um processualista que eu admiro muito, e um advogado. Hoje, dia do advogado, acredito que a comissão ganha muito em receber alguém tão importante para a advocacia mineira, um estudioso e um acadêmico tão importante. Então, prazer imenso te receber aqui. E é isso, meu caro, a honra é toda minha, né? Quando você me convidou, na mesma hora eu fiz o que pude para poder atender o seu convite, que na verdade para mim é uma intimação, quase com uma medida executiva imposta, né? Não tinha como rejeitar um convite seu. E ainda mais nesse projeto sensacional que a Comissão de Processo Civil da OAB-MG tem levado a cabo, e num dia hoje tão especial como é o dia do advogado, né? O dia do estudante, e o dia do juiz. Descobri que hoje também é dia do juiz, ou seja, na verdade, então, nós temos muitos motivos para comemorar. E fico muito feliz por ser professor, porque me parece que o advogado que estuda é exatamente ele que nós merecemos homenagear, né? Então, se nós podemos contribuir um pouco com isso, eu fico muito grato com essa oportunidade também. Não, e sem dúvida, é uma alegria para todos nós. E um fato curioso, eu recebi várias e várias mensagens de vários colegas elogiando a sua simpatia. Eu falei, cara, o Márcio é um profissional muito bacana, muito simpático, e isso foi unânime em todas as mensagens que eu recebi. Então, fica também aqui a nossa alegria pela sua sempre disposição de atender a comissão, e a gentileza com todo mundo. E hoje, Márcio, esse convite foi direcionado a você muito em razão aqui de toda a sua repercussão já a nível nacional no estudo dessa temática. Sem dúvida, você hoje um dos maiores estudiosos do tema, sobre a desjudicialização da execução. Como eu tenho dito para os alunos em sala de aula, é o próximo grande impacto que nós teremos no processo civil, em especial no procedimento de implementação das decisões, no processo de execução. Então, é um tema que merece uma atenção especial. Então, para aqueles que não conhecem o professor Márcio ainda, vou fazer aqui uma breve apresentação do currículo do Márcio, é um mini currículo, porque senão a gente ia gastar 10 minutos da live só fazendo a apresentação do professor Márcio. O professor Márcio, ele é pós-doutor em Direito Processual pela Universidade Federal da Bahia, ele é doutor e mestre em Direito Processual pela Universidade do Rio de Janeiro, a UERJ, é professor adjunto de Direito Processual Civil da Federal de Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais, membro do Grupo de Trabalho de Execução Civil do CNJ, membro do IBDP, e ele é ex-integrante da Banca de Direito Civil e Processo Civil do Exame Nacional da OAB, FGV, de 2011 até 2016. O professor Márcio, como eu já disse, é um advogado, é um consultor jurídico. Então, Márcio, devidamente apresentado, meu amigo, eu queria te passar, então, do mais básico até o mais completo possível que a gente tem aqui nessa uma hora. Meu amigo, por que estudar a desjudicialização da tutela executiva? Ótimo. Bom, meu caro, primeiro, obrigado pelas suas palavras, fico muito feliz com elas. Eu sei que vou dar aqui um desconto pela nossa amizade, de longa data, então o pessoal que está nos ouvindo aí também tem que dar esse desconto. E fico feliz também de ver aqui vários dos nossos amigos e colegas aqui na live, vários aqui professores, vários advogados também aqui conosco, que nos dá também uma grande responsabilidade, de estar aqui hoje falando sobre esse tema. Bom, como você falou, de fato, me parece que esse é talvez um dos 3 principais temas do futuro, vamos colocar assim. É um tema que, se nós olharmos nas redondezas, se nós olharmos nos outros países, é um tema de alguma maneira já consolidado, é uma realidade, portanto, internacional. É um debate que já vem sendo travado aqui no Brasil de algum tempo, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas que agora, efetivamente, ele está na ordem do dia, porque me parece que os órgãos constituídos, poderes assim
por dizer constituídos, eles têm envidado os esforços para tentar resolver o principal problema do processo brasileiro. É claro que, quando a gente fala isso, parece que vai ser a grande solução, e não é verdade. Sim. É bom que nossos colegas aqui que estão nos ouvindo, ou que vão nos ouvir, né, nessa live aí no futuro, saibam que essa não é a panaceia de todos os problemas, né? Mas que há, de fato, um problema gravíssimo na execução, isso ninguém discreta, né? A gente pode discutir, eventualmente, como tratar desses problemas, nós podemos discutir, eventualmente, de que maneira esses problemas afetam mais a execução privada, a execução pública, por exemplo, mas ninguém duvida, a pessoa que estuda um pouquinho de execução sabe que nós temos ali um grande gargalo, né? O CNJ, ele divulga isso periodicamente, por números e estatísticas mais variadas. Os autores, em geral, tanto no Brasil como no exterior, consideram que a execução temos aqui um problema a ser resolvido. Então, de fato, me parece que aqui é onde a gente precisa realmente envidar esforço. Porque é interessante, né? Por mais que a gente estude processo civil há algum tempo, por mais que a gente leia os autores, que a gente debata, a execução, propriamente dita, ela acaba ficando um pouco de lado, né? Ela é o patinho feio do processo. Poucas pessoas se debruçam sobre os estudos da execução, né? O professor Heitor Sica, um grande colega da USP, ele até brinca que se nós formos colocar os professores de processo civil que gostam de precedente, de recurso, de rescisória, de coisa julgada, nós vamos ter os milhares. Quem os professores que gostam de execução? Nós vamos chamar uma Kombi, né? Porque basicamente todo mundo sempre vê a execução com dificuldades, né? Então, agora me parece que chegou a hora, de fato, de nós enfrentarmos esse problema de frente. E aí, efetivamente, e respondendo a sua pergunta, por que a gente tem que estudar desjudicialização? Bom, me parece que a primeira premissa é o Estado reconhece que ele é ineficaz para resolver os problemas executivos. Essa é a primeira premissa, né? A segunda grande premissa, que também me parece bastante fácil de ser percebida, é que nós vivemos um movimento, pelo menos na última década, já de desjudicialização. Não é um movimento que começou agora, né? Esse movimento de retirada de demandas ou de competências do Poder Judiciário é algo que já vem de algum tempo. É bem verdade que não tanto na execução, não tanto no tema que nós estamos tratando aqui. Mas isso não é uma novidade, propriamente dito. Os colegas vão se lembrar do divórcio extrajudicial, da usucapião extrajudicial, da alteração de nome de registro civil de forma extrajudicial e de tantas outras questões que antes nós tínhamos que levar ao judiciário e que hoje podem ser resolvidas sem necessariamente se recorrer ao Poder Judiciário. Então, na verdade, isso me parece também uma tendência, um reforço da tendência, que de alguma medida casa com aquela grande ideia que o Código trouxe do sistema multiportas. Eu tenho para mim que a execução extrajudicial, ou a execução desjudicializada, se ela for levada a cabo, ela vai ser mais uma porta desse grande sistema multiportas que nós temos. E aí é interessante que todo o arcabouço teórico que essa teoria tem, né, que essa concepção traz, ela também pode ser aproveitada para cá. Todos os estudos envolvidos a respeito desse tema também podem ser trazidos para cá. E me trouxe particularmente uma felicidade muito grande, porque essa é uma ideia que eu lancei de forma despretensiosa lá em 2019, e o professor Fred G, que foi meu supervisor no pós-doutorado na UFBA, ele acreditou nessa ideia e inclusive já encampou. Nos livros de 2021 dele, ele traz exatamente referência expressa essa ideia de que a execução extrajudicial, se levada a cabo, ela deve ser vista também como mais uma porta desse sistema multiporta. Então, por tudo isso, me parece que é um tema realmente muito relevante e pode ser, me parece também, uma grande alternativa para se tentar melhorar a efetividade da execução brasileira. E sem dúvida, né, Márcio? Porque a gente tem um gargalo efetivo na execução, né? Se a gente pega os dados do CNJ, seja na fase de cumprimento de sentença, seja execução autônoma, ele é por si só moroso por demais, né? Eu conversava com os alunos esses dias, em termos médios, nós vamos ter aí de 5 a 7 anos de duração de um procedimento sem qualquer expectativa, né? Então essa possível desjudicialização, ela tem que ser encarada, claro, com todos os cuidados, né? O nosso trabalho aqui é pensar o direito, pensar a advocacia, né? Tomando um papel pela OAB, mas a gente tem que também levar aqui a cabo essa possibilidade de nós melhorarmos a própria atuação, né, do profissional de maneira geral. Sem dúvida que essa via desjudicializada, ela é interessante em inúmeros aspectos, né? E aqui vai um segundo ponto, né, porque a doutrina ela vai ter vários níveis que ela aborda essa ideia de desjudicializar, né? E eu já percebi também que você faz algumas diferenciações de nível de desjudicialização. O que você entende por isso? O que seria desjudicializar a execução nesse aspecto? Bom, essa é uma excelente pergunta, porque, de fato, esse tema, né, virou uma grande expressão que, às vezes, quando você vai estudar, vai se aprofundar um pouco nos textos, você percebe que ele tem sentidos diferentes. Então, eu tentei trazer uma classificação, a partir dos estudos que eu desenvolvi de direito comparado e também com a legislação brasileira,
num estudo que saiu publicado na revista Processo, da editora RT, em 5 volumes, no volume 313 a 317, então são 5 partes de um grande estudo. Esse estudo todo, né, ele já está publicado e ele está também no meu academia.edu, no meu perfil, as pessoas que quiserem podem também acessá-lo. E aí, nesse estudo, eu percebi que nós podemos entender esse tema sob 3 perspectivas. E aí eu estabeleci graus, né, uma espécie de classificação do que seria a desjudicialização. Então, no primeiro nível, que eu chamei de um nível mais raso, nós teríamos, na verdade, me parece, uma descentralização. O que eu quero dizer com isso? Alguns países, como por exemplo aconteceu na Espanha, eles retiraram poderes do juiz e entregaram esses poderes executivos para terceiros, mas terceiros esses que fazem parte da estrutura do poder judiciário. Então, na verdade, nós não estamos propriamente dito, me parece, desjudicializando, nós não estamos tirando do judiciário. Continua no poder judiciário, mas não continua nas mãos do juiz. E aí eu vou dar um exemplo bem simples, para que as pessoas possam compreender o que eu estou dizendo. Me parece, por exemplo, que quando o juiz defere uma penhora online, com base lá no artigo 854 do CPC, ele exerce uma atividade cognitiva, ele percebeu que estão presentes os pressupostos e deferiu a medida executiva. Mas depois disso, a busca de bens, entrar no sistema, colocar o login, a senha, colocar lá os dados do devedor, tentar buscar os bens, verificar se houve ou não houve bloqueio, isso tudo são atividades burocráticas, atividades mecânicas, que poderiam ser delegadas a um assessor, delegadas a um agente de execução, que é o termo que, inclusive, o CPC, a legislação estrangeira usa. Então, esse é um primeiro momento, a descentralização de atividade. No segundo momento, um nível intermediário, vamos dizer assim, nós temos aí, sim, o que me chama de desjudicialização propriamente dito, porque nós estamos tirando atividades executivas da mão do judiciário e estamos levando para terceiros que não fazem parte da estrutura do poder judiciário. E aí o sistema francês é um grande exemplo. No sistema francês nós temos huissier de justiça e também o sistema português com agente de execução. São exemplos de que são pessoas que não fazem parte do judiciário, mas que são controlados diretamente por ele, é importante dizer isso, eles são fiscalizados pelo poder judiciário, mas são particulares que prestam os serviços executivos. São particulares que são delegatários daquelas funções executivas. Num terceiro nível, aí sim seria um nível mais profundo, nós teríamos realmente a retirada de competência do judiciário, inclusive de forma imediata. Nós poderíamos falar até de uma desjurisdicionalização. E é um tema que não é meu, é um tema do professor Calmon de Passo. E aí nós temos um exemplo da Suécia, em que lá a execução ela é controlada pelo Poder Executivo. Agências executivas que levam a cabo a execução, e as notícias que a gente tem, o professor Humberto Adoro Júnior escreveu recentemente a respeito disso, é de que a execução funciona em certa medida. É claro que não dá para a gente comparar o sistema sueco, o sistema espanhol, o francês com o brasileiro, mas só para a gente ter uma ideia. E aí, então, efetivamente, a gente chegando nas ideias do Brasil, né, nas ideias que hoje estão aqui graçando em torno de nós, né, me parece que a ideia do projeto de lei que está tramitando no Senado desde 2019, que é o projeto de lei número 6204 de 2019, é incluir o nosso sistema nesse nível intermediário que eu citei anteriormente. Colocar o nosso sistema de uma desjudicialização propriamente dita. Porque a ideia é que a execução, se levada a cabo na forma como o PL foi proposto, a execução vai ser proposta fora do judiciário, ela vai ser proposta perante os cartórios extrajudiciais, mais especificamente os cartórios de protesto, e, eventualmente, se houver algum problema, alguma atividade cognitiva a ser exercida, aí sim vai ao judiciário. Mas então me parece que, de fato, se o PL for levado a cabo da maneira como ele foi apresentado, nós estaríamos nesse nível intermediário de judicialização que eu acabei de mencionar. Ótimo. Então, aqui no Brasil hoje, né, até o professor Ciro falou a respeito disso aqui, a preocupação que ele tem com relação à advocacia pública, né, a fazenda pública com essa desjudicialização. Esse PL, então, nós temos 2 projetos de lei, né, que vão buscar aí essa desjudicialização tanto da execução civil quanto da própria execução fiscal também. Seria esta a ideia hoje que nós temos em debate no Congresso. A verdade é importante a gente deixar isso claro, né? Esse PL que eu acabei de citar, ele não trata de créditos públicos, nem como credor à fazenda pública, nem como devedor à fazenda pública. Ele é apenas para execuções entre particulares. O projeto que trata da execução fiscal é o 4257, também de 2019, que até está numa tramitação um pouco mais acelerada do que o que eu citei anteriormente. Foi apresentado pelo senador Anastasia, e até indico aos colegas, eu vi o professor Luiz Vale, nosso colega da Procuradoria-Geral do Estado do Alagoas, ele passou aqui entre nós. Fiz uma live na PGE de Alagoas só sobre esse PL 4257, e ele tem premissas um pouco diferentes
desse que a gente está tratando agora. Não deixa de ser uma forma também de desjudicialização, mas são premissas diferentes. Não se trata de cartório, muito pelo contrário. Esse PL 4257, por exemplo, ele permite que os embargos de execução fiscal sejam apresentados na arbitragem. Né? O embargante pode escolher, se for o caso, levar a sua demanda não ao juízo, que cuida normalmente dos embargos de execução, mas ao juízo arbitral. Mas são premissas diferentes, portanto. Mas não deixa de ser, claro, também mais uma demonstração desse movimento desjudicializador que a gente tem hoje em dia. Ótimo. Porque isso é interessante, a gente poder fazer essa cisão, né, Márcio? Há uma preocupação muito grande dos advogados com o impacto disso, né, mas aqui no Brasil a gente teve, né, até então, nos projetos, um repasse dessa parte, vamos falar, administrativa, operacional e burocrática para os cartórios, mas a gente mantém no judiciário, né, esta possibilidade das discussões, né, o contraditório no processo de execução, ele não se perde, ele simplesmente vai ser feito em locos distintos. Aqui seria essa a ideia central deste projeto na execução civil, né? Exatamente essa é o parâmetro. Essa, inclusive, é uma grande questão teórica que diz respeito ao tema. Há alguns autores que já enfrentaram o assunto, inclusive, que consideram que esse projeto de lei ele só poderia ser visto sob o prisma da constitucionalidade se essa medida fosse uma medida facultativa, que é, inclusive, o que acontece no 4257 de 2019. É uma escolha que o devedor vai fazer. Ele escolhe levar a arbitragem ou não, conforme o caso. O PL 6204, por outro lado, da forma como ele foi apresentada, ele não traz essa possibilidade. Ele seria uma execução extrajudicial obrigatória nas hipóteses que ele prevê, porque ele traz algumas exceções. Por exemplo, o incapaz não poderia se valer da execução extrajudicial. A pessoa que está em regime de prisão também não poderia se valer. Eu até tenho críticas a respeito disso, mas enfim, o projeto ele traz algumas exceções. Por exemplo, créditos decorrentes de execuções provisórias também não poderiam ser levados à execução extrajudicial. Então, salvo nas exceções que o próprio projeto de lei traz, a execução extrajudicial seria obrigatória. Pouco importando se o título é extrajudicial, um cheque, uma nota promissória, um contrato daqueles previstos lá no CPC, no 784, como um título judicial, uma sentença homologada em juiz ou uma sentença proferida pelo juiz togado, que seja, com base no artigo 515. Então, o CPC, nesse ponto, o que aconteceria? Nós tendo a execução judicial, hoje judicializada, né? Se esse projeto for levado a cabo como ele está, e é importante pisar, e eu sempre falo isso, porque eu tenho sugestões, daqui a pouco vou falar um pouco sobre isso, de melhoria, me parece, do projeto, mas como ele está hoje, o que aconteceria? Você tem o seu cheque, você tem sua nota promissória, seu contrato que não foi cumprido, você levaria esse seu título executivo extrajudicial ao cartório, o cartório, né, o oficial de cartório, o tabelião de protesto, ia fazer uma análise e verificando que de fato estão presentes os requisitos, iria admitir, vamos dizer assim, o seu requerimento, iria chamar o devedor para fazer o pagamento, e esse pagamento poderia ser à vista ou parcelado, poderia ser feito um acordo ali também em nível de cartório, né, no nível extrajudicial, e caso não fosse feito o pagamento, aí sim começaria a falar-se em execução com a prática de atos executivos por esse agente de execução, por esse membro do cartório. A outra coisa aconteceria se fosse o título judicial. Eu tenho uma decisão judicial transitada em julgado, porque, como eu disse, o PL não permite execuções provisórias. Nós teríamos uma execução transitada em julgado, eu vou, então, recolher esse meu título executivo e vou apresentar o requerimento executivo perante o cartório competente, conforme a previsão do CPC, se ele for alterado dessa maneira. Então, a ideia é essa. Ele trabalha com as duas perspectivas, tanto com os títulos extrajudiciais, como com os títulos judiciais, salvo as exceções que eu já citei anteriormente. Que aí seria uma via obrigatória, né? A gente não teria essa opção como o projeto está hoje, né? Exatamente. Essa, inclusive, é uma crítica, como eu disse, que tem sido feita. Né? Nós estamos trabalhando em vários grupos de estudo, como você já citou lá, o grupo do Conselho Nacional de Justiça, do qual faço parte, né? Que foi nomeado pelo ministro Fux no final do ano passado e que é presidido pelo ministro Belize, do STJ. Nós temos os reunidos, né? São professores de vários lugares do país. Eu, por coincidência, sou o único mineiro no grupo, né? Nós temos mais ou menos 20 membros, eu sou o único mineiro. E dentro das nossas discussões que estamos estabelecendo lá, uma alternativa que tem aparecido é exatamente essa, da facultatividade. Se pensar que o credor pode eventualmente escolher levar a execução extrajudicial ou manter a execução judicial conforme o caso. Essa seria uma ideia interessante que a gente tem pensado, seja por conta de se tratar exatamente da questão, como eu disse anteriormente, do sistema multiporte, porque
No sistema multiportas, a gente tem a ideia de facultatividade, né? Eu posso levar a minha demanda para o judiciário fora dele, conforme o caso, né? E aí sim nós teríamos, tecnicamente falando, um sistema multiportas de verdade, né? E seja porque também, eventualmente, nós temos no Brasil uma dimensão continental cuja realidade é muito diferente em cada uma das regiões. No mesmo estado, você pode ter diferentes situações. Então, às vezes, a gente pode ter, de fato, alguns municípios, algumas regiões, em que a execução extrajudicial pode encontrar problemas. Então, eu posso optar, nessa nossa premissa diferente da que está no PL, eu posso optar pela execução judicial. Por outro lado, eventualmente, pode ser que em algum caso a execução extrajudicial está andando mais rápido, os advogados estão percebendo que o cartório tem andado mais rápido, tem funcionado melhor, tem gerado mais efetividade, então eu vou escolher a via extrajudicial. Então, essa é uma ideia também de modificação desse projeto de lei, mas hoje, como eu disse, a ideia é da obrigatoriedade. Ótimo. E como que está essa experiência mundo afora, Márcio? Né? Como é que tem sido implementada essa questão da execução desjudicializada na experiência internacional? Você que é um grande estudioso do assunto. Bom, a gente tem, os últimos anos mostram que isso é uma tendência, como eu disse anteriormente, né? Há alguns trabalhos sendo publicados já mostrando que essa é uma realidade internacional praticamente inescapável. Porque é importante a gente dizer, né? A gente sempre fala isso, que o Brasil tem grandes problemas, a gente sempre é o patinho feio da coisa toda. Mas, na verdade, a execução é mundial. É claro que, quando a gente olha para outros países, você vê relatos, por exemplo, de professores do Japão, dizendo, olha, aqui a execução tem muitos problemas. E você vai ler os problemas que eles trazem, são problemas mínimos, perto dos nossos, claro. Né? A gente não consegue nem ter uma noção de que aquilo de fato é um problema, que ele eventualmente traga. Mas há, sim, um problema mundial. Né? E aí relatos de professores ingleses, italianos, franceses, espanhóis, mostram que a execução precisou ser modificada. E aí, se nós pegarmos o exemplo que é mais próximo de nós, que é o sistema português, o sistema português ele vem sendo modificado nesse ponto específico desde 2003. Eles fizeram uma primeira reforma em 2003, também para desjudicializar a execução, que foi uma medida, inclusive, muito drástica. Eles tiraram a execução do judiciário e colocaram na mão dos antigos solicitadores. Depois eles perceberam que precisavam regredir um pouco, porque eles encontraram diversos problemas na prática. E aí, em 2008, fizeram uma segunda reforma e deram uma calibrada, vamos chamar assim, no sistema. E em 2013, com o Código de Processo Civil deles, eles também fizeram mais uma reforma. Então, percebam que isso vem acontecendo, de certa medida, em vários lugares do país, em vários lugares do mundo, e mais ainda, tem sido testado, porque, de fato, não existe uma solução pronta. Né? Não existe uma questão que resolva. Por quê? Porque na execução, né, a gente sabe, o problema não se resolve dentro do processo. Por melhor que seja a regra, quando, por exemplo, o devedor não tem bens, não vai adiantar nós termos um sistema super eficiente. Ele não vai resolver o problema. Eu costumo dizer para os meus alunos que a gente tem que, na execução, pensar em 3 perspectivas. A primeira é a seguinte: nós temos o devedor que não tem bens, e realmente não tem nada, que o devedor está na bancarrota, ele não tem condições de pagar o débito. Temos uma segunda situação, que é o devedor que está em dificuldade, e naquele momento está inadimplente, mas que ele consegue eventualmente superar aquela crise que está passando. E no momento que nós estamos vivendo, isso acontece com frequência, inclusive. E temos o terceiro grupo, que é aquilo que o professor Marcelo Abelha chama de devedor cafajeste, que é aquele que tem patrimônio, mas que esconde seu patrimônio, que se vale de terceiros, de pessoas interpostas, que pratica atos fraudulentos. Para primeiro grupo desse, vamos dizer, não vai adiantar nenhum tipo de reforma. Não vai resolver o problema. Sim. Esse a gente não precisa, de fato, analisar. O segundo, a gente tem que tentar, na verdade, ajudá-lo a fazer com que a execução seja efetiva, ou como diz o professor Alexandre Câmara, execução equilibrada, para atender o interesse legítimo do credor sem prejudicar demasiadamente o executado. Fazer com que ele consiga pagar seus débitos e se reerguer, porque, afinal de contas, ele tem ali interesse em continuar no mercado, interesse em manter o seu bom nome como pessoa física ou jurídica que seja. Agora, esse terceiro, não. Esse terceiro, de fato, a gente precisa ser eficaz, a gente precisa ser muito rígido com ele. E é nele, inclusive, que nós precisamos ter um olhar mais atento, porque, de fato, aqui nós temos aqueles casos clássicos, né, que viralizam, para usar uma expressão da moda, né? São casos que o sujeito está lá em um iate, mas não tem nada no nome dele. Aqueles casos que o sujeito está viajando no mundo todo e você não tenta um bacenjude ou se esbajude e não consegue encontrar um único centavo na conta. Então, esses casos a gente tem que analisar. Mas é importante frisar que, independentemente do mundo, do país do mundo que a gente esteja, esse primeiro grupo ele não vai ser atingido. Então, a execução, de fato, é um problema por conta disso. E aí, é claro, né, Guilherme? A gente tenta entender
que a execução vai continuar sendo ineficaz tão quanto houver um problema efetivo da economia naquele país. O sistema português foi um exemplo de propósito, por quê? Porque nesse momento em que eles estavam com dificuldades de execução, era o momento que eles estavam enfrentando dificuldades econômicas. Nós tínhamos uma crise de inadimplemento muito grande lá. E eu estou realçando isso por quê? Porque nós estamos vivendo esse momento aqui no Brasil, infelizmente. Então, se os nossos colegas que estão nos assistindo aqui, ou que vão vir a nos assistir, tiverem dúvida, eu não sei se eu estudo isso, basta pensar no momento que nós estamos vivendo. Basta pensar que a tendência vai ser de uma crise ainda maior de inadimplemento pelos próximos anos. Então, nós precisamos tentar mudar essas perspectivas e pensar, eventualmente, de como resolver esse problema, ou pelo menos mitigar esse problema. Porque isso é importante a gente frisar, Márcio, essa questão dessa diferença desses devedores, porque não adianta a gente também acreditar nesse projeto como um projeto que vai solucionar o problema do devedor aqui profissional, né? O executado profissional, ele sempre vai cair, pelos próprios modos do projeto, ele vai cair na discussão judicial, a desconstituição de eventual ato aí fraudulento, né, de repasse patrimonial, isso vai ser feito em juízo, né? Então, a gente não consegue tirar este, né, empecilho da execução tão fácil, né? Então, é importante a gente ter isso em mente, porque muitos profissionais que não são da área, né, do direito processual, mas de outras áreas que acabam acompanhando, né, as nossas lives, eles às vezes têm uma percepção equivocada de que isso vai ser a solução para todos os males da execução civil, que é uma inverdade. A gente tem que ter essa, né, leitura que o projeto ele é interessante, né, ele traz alguns apontamentos interessantes, né, e como tudo no processo civil, tudo no direito que é novo gera uma certa estranheza. É claro que ele merece 1 milhão de reparos, e eu quero te ouvir a respeito de alguns posicionamentos seus sobre o projeto, mas a gente tem que ter em mente essa realidade. Ele não vai alterar o nosso problema com 2 tipos de devedores. O devedor sem patrimônio, esse não há execução que o resolve, o código já tem a solução para isso, que é a prescrição intercorrente. O artigo 921, esses terceiros, já traz isso, arquiva, abre prazo para prescrição, faz parte, dever e não pagar faz parte, está no jogo, né? Está dentro da regra do processo. E esse devedor profissional, que o projeto ainda assim mantém esta análise junto ao Poder Judiciário, como deve ser. A gente não pode ter aqui, em especial considerando o fato de que eu vou ter terceiros envolvidos, uma possibilidade, por exemplo, de desconstituição administrativa de algum negócio jurídico, sem ofertar o contraditório, ampla defesa, o terceiro de boa-fé tem que ser ouvido. Então nós temos vários desdobramentos que a gente não consegue aqui dimensioná-los. Então é importante ter isso em vista. Vem para auxiliar, né, e aí eu concordo com você no que diz respeito a ser uma via facultativa, né, não acredito eu, pela realidade, isso é até um dos temas que eu vou trabalhar no Congresso de Processo Civil, né, na minha exposição, sobre esse acesso à justiça, né, em especial em momentos como o que a gente está vivendo agora, um acesso digital, e aí se eu relego essa pessoa a um cartório, perceba que eu crio aqui uma barreira para aquele acesso, que passa a ser mais um fator de desconhecimento do cidadão comum, né, mas a gente tem aqui inúmeros outros desdobramentos que merecem esse cuidado, né? Então, né, eu queria te ouvir sobre esses PLs. O que a gente tem no Brasil e quais são aqui, né, as principais características destes projetos de lei, ou se você quiser concentrar aí a sua explicação em cima do 6204, né, fica à vontade. O que você chama a atenção nesses 2 projetos aí? Bom, o 4257, como eu falei, ele é uma tentativa de se falar da execução fiscal administrativa. Na verdade, não é novidade, né? Nós já tivemos diversos outros projetos que trabalharam com essa premissa, né? O que nós temos agora é, vamos dizer assim, uma premissa um pouco mais lapidada, né? Em que nós temos aqui a preocupação com o interesse do executado, a preocupação das garantias processuais, mas de fato ele é também um pouco polêmico porque ele dá poderes, né? Porque na verdade qual que é a premissa desse PL? A premissa dele é que depois que for feita a penhora, é que essa questão iria ao Poder Judiciário. Nós poderíamos dar, então, à Fazenda Pública o direito de buscar patrimônio, o direito de buscar fazer a penhora. Então, há aqui, de fato, um grande questionamento. Há quem diga que ele seria inconstitucional, porque você está dando ao próprio credor, né, o poder de apropriar-se de bens, o poder de, pelo menos, bloquear bens. De fato, essa é uma discussão interessante. Mas, como eu falei, esse PL ele trata com uma ideia de facultatividade em algumas medidas. Então, ele tem ali alguns pontos aqui e acolá
que, vamos dizer assim, eles abrandam a questão. Agora, no PL 6204, a gente tem outros problemas que me parecem mais graves, problemas mais evidentes. Talvez até por isso é que ele está parado lá no Senado desde 2019, do finalzinho de 2019. Né? Havia lá uma relatora, essa relatora foi retirada, porque ela acabou perdendo o mandato, era uma senadora que perdeu o mandato, e depois disso ele está parado desde então. Ele não andou, embora a doutrina, né, embora a academia tenha se debruçado a respeito dele. Eu mesmo nesse evento que você mencionou, o grande evento da OAB, né, convido o pessoal aí todo no final do mês, já batemos o recorde do ano passado, né? Já. No ano passado eu tratei desse tema um pouco também na minha exposição, e esse ano vou assistir as palestras também dos colegas, né? Porque o PL já está sendo discutido há algum tempo, né? Então, eu convido até quem ainda não viu lá no meu canal do YouTube, o @professor Márcio Faria, eu tenho várias exposições sobre esse tema, porque de fato o PL tem uma miríade de questões que a gente poderia tratar aqui. Mas como o nosso tempo é curto, eu vou trabalhar aqui alguns pontos para que as pessoas que estão nos assistindo e nunca ouviram falar do tema possam ter uma ideia, embora eu já tenha dito algum ponto, e depois eu vou trazer algumas sugestões que me parecem melhoria. Perfeito. Bom, a primeira questão, como eu já falei, é que ele é para títulos privados, né? Ele não trata de créditos públicos. Segundo, ele não traz execuções provisórias. Terceiro, como eu falei, ele é, pelo PL, obrigatório. Quarto, é importante dizer que o PL diz que isso deve ser feito por advogado. Então, o credor, obrigatoriamente, tem que estar acompanhado de advogado. O PL não fala sobre o devedor. Ele não diz que o devedor deve ser acompanhado por advogado. Os debates que eu tenho acompanhado disseram que isso é apenas um mero esquecimento, e que isso vai ser arrumado na tramitação do projeto. Mas, enfim, hoje, o credor é obrigatório ter a presença de um advogado. Outro caso importante é que, como eu já disse, né, a ideia é que o agente de execução, esse terceiro que vai praticar os atos executivos, seja um tabelião de protesto, esteja um agente de execução, portanto, fora da estrutura do Poder Judiciário. Qual é a ideia especificamente em relação a isso? Bom, aqui nós temos alguns pontos interessantes para trabalhar. O primeiro deles é, será que de fato seria interessante nós termos uma execução desjudicializada desde o início? Será que seria interessante nós já levarmos essa questão direto no primeiro momento ao cartório? Bom, aí nós temos aqui duas formas de pensar a questão. A primeira é, de fato, se nós considerarmos que é possível que haja um acordo, é verdade, é possível que o devedor vá lá e pague o débito, esse processo nunca teria chegado ao judiciário. Então, um processo a menos, um escaninho do judiciário. Segundo, pode ser que não se encontre bens do devedor, que é muito comum, inclusive. E aí, de fato, essa execução ela vai começar no cartório, vai começar de forma extrajudicial, e nunca vai haver nenhum ato de impugnação pelo devedor, que talvez até nem vai ser encontrado, ou se vai ser encontrado ele não tem bens. E aí também, nesse segundo grande bloco de matérias, vamos dizer assim, que também não chegou ao judiciário. Então isso, num primeiro momento, iria servir de fato para baixar a pilha dos processos. Não há dúvida que isso ia acontecer. Não há dúvida que nós iríamos diminuir o número de processos no judiciário e, consequentemente, nós teríamos mais tempo para o Poder Judiciário trabalhar outras questões. Mas eu me pergunto, sinceramente, se isso é interessante. Eu me pergunto, sinceramente, se isso é o que nós queremos. Por que razão? Porque, embora, de fato, a pilha de processos vai baixar, nos casos em que se precisar de uma tutela do juiz, eventualmente o juiz estar fora daquele processo no primeiro momento, nós podemos ter dificuldade. E aí os colegas que estão me ouvindo aqui podem pensar nos exemplos do dia a dia hoje. Não precisam pensar no futuro. Pensem os colegas numa penhora mal feita, numa penhora incorreta, num bloqueio indevido de faturamento de uma empresa, num bloqueio indevido de um salário de um devedor, ou numa penhora eventualmente mal feita, ou um ato que foi praticado de forma indevida, e que o advogado, às vezes, demora semanas para conseguir desbloquear aquele faturamento no judiciário hoje, 2021. Será que se nós passarmos isso para fora do judiciário, isso não vai demorar ainda mais? Por quê? Porque o PL diz que nós vamos fazer a impugnação para o agente de execução, e esse agente de execução, se não se retratar, ele leva a questão ao juiz, ou eu posso levar a questão diretamente ao juiz competente. Mas aí nós começamos a ter vários problemas, Guilherme, porque quem é esse juiz competente? Nós não sabemos ainda quem é esse juiz competente, porque o processo não está na mão do juiz, o processo está no cartório extrajudicial. E nós vamos ter que distribuir a nossa impugnação. Para quem? Para o juiz competente civil. Mas será que é competente civil? E se for, nós vamos distribuir de que maneira isso?
Porque nós temos questões relacionadas à competência no processo judicial que são muito difíceis, né? Fora do processo ainda mais. Então essa é uma dificuldade, um ponto que eu queria deixar aqui registrado. Uma outra dificuldade é que o projeto de lei, ele, embora permita essa impugnabilidade que eu disse há pouco, ele diz que as decisões judiciais são irrecorríveis. O que significa, portanto, eu vou levar a minha impugnação ao cartório, o cartório se retrata ou não, e leva ao juiz. Ou levo diretamente ao juiz. Esse juiz decidindo, por exemplo, ele disse, o salário é penhorável. Essa é uma questão que está na ordem do dia no STJ. Sim. É possível ou não é possível penhorar salário? Essa decisão pelo juiz no futuro processo de execução desjudicializado vai ser irrecorrível. Pensem os colegas, a diversidade de entendimentos que nós temos hoje a respeito desse assunto sendo decidida por um único juiz. Por quê? Porque o PL trabalha com a irrecorribilidade das decisões proferidas pelo juiz no controle dos atos ou agentes de execução. Vou dar um outro exemplo. Pense na possibilidade, está na ordem do dia do Supremo agora, nesse segundo semestre, da possibilidade de penhora ou não do imóvel do fiador em contratos de locação. Imagine que amanhã, então, essa questão seja levada a cabo pelo agente de execução, você não concorde, leva a sua questão até o juiz decide a favor ou contra a penhora, você não pode recorrer. E aí, nós que temos um pouco mais de experiência, nós sabemos que quando nós lemos na lei não pode recorrer, o advogado que é diligente, ele entende, cabe mandado de segurança. Exato. Porque você não adianta fechar a porta do recurso achando que o advogado vai tudo bem, realmente, sabendo que na vara do lado o entendimento seria diferente. Nós somos inconformados por natureza, o advogado é brigador por natureza. Ele vai tentar fazer alguma coisa, hoje ele já faz. Então, nós vamos ter uma chuva de mandado de segurança com supostamente uma ideia de que a irrecorribilidade vai facilitar o acesso, vai acelerar o acesso. E nós sabemos que na prática isso não vai acontecer. Com um detalhe, né? Aqui eu não estou nem cogitando aquela famosa tese da taxicidade mitigada do STJ, porque aqui a previsão legal expressa, né? O 1015, parágrafo único do CPC, diz expressamente que as decisões proferidas em sede de execução são agraváveis. Então nós teríamos também uma outra dificuldade, porque mesmo o CPC lá de 2015, quando ele quis restringir o cabimento de agravo, ele não fez isso para execução. Exato. E aí o PL, então, está indo muito mais além, né? Então nós temos aqui essa dificuldade. Se por outro lado, e aí para deixar você, estou falando muito, né? Mas se por outro lado, a gente mantiver o processo no judiciário, né, o juiz admitindo a demanda, como nós estamos propondo, o juiz admite a demanda, o juiz distribui esse processo depois para o cartório extrajudicial, eventualmente a impugnação desse ato vai ser diretamente ao juiz, e se não concordar, eu vou fazer o sistema normal que nós estamos acostumados, agravo de instrumento e todos os outros recursos. Se eventualmente eu tiver uma discussão de competência, eu já sei porque ela foi firmada lá no momento inicial. Outra situação que eu não comentei, que também é bastante polêmica, questões que digam respeito a custos e honorários processuais, assistência gratuita. O outro grande problema que o PL não traz, ele não resolve, ele diz que é possível, mas ele não regula, me parece, de forma muito clara. Então nós também poderíamos resolver essa questão trabalhando com a sistemática atual. E tem outro detalhe que nós, mineiros, né, eu particularmente tenho isso para mim, acho que você também. Quando tem uma coisa muito nova, a gente tende a deixar de lado. Ah, não, isso não vai funcionar. Não vai pegar, Se né? nós formos, não vai pegar. Se nós formos pelas beiradas, né, se nós formos devagar, pode ser que essa ideia, na prática, a gente comece a perceber, olha, realmente a execução extrajudicial está funcionando mais, está sendo mais rápido, está sendo mais efetiva. Basta a gente pensar na arbitragem. Os arbitralistas que estão aí nos assistindo, que vão nos assistir. Lá em 97, quando ela começou, a gente não podia imaginar a quantidade de arbitrais que nós temos hoje. O Brasil é um dos países campeões em arbitragem. Eu me lembro, no começo, estava entrando na faculdade, denuncio um pouco a idade, né? Quando as questões de arbitragem estavam surgindo, isso não vai funcionar, não vai funcionar. Então, acho que a gente também pode pensar que isso pode funcionar, mas talvez não de forma tão ousada, talvez de forma mais comedida. E, eventualmente, manter a execução no judiciário pode ser mais interessante do que direto levá-la para fora do judiciário, a despeito das vantagens que eu citei anteriormente, de diminuir a pilha de processo. Mas aí eu deixo a pergunta para quem está nos assistindo. A gente quer diminuir a pilha de processo ou a gente quer um processo que atenda as garantias processuais? Pois é, e isso é um ponto, Márcio, que enquanto eu estava falando aqui a respeito da crítica, né, que a doutrina tem feito em torno dessa situação, dessa impossibilidade de impugnação das decisões, vamos voltar ao ponto aqui do sistema multiportas executivo. Né? Perceba, se eu adoto efetivamente, né, já corrigindo esse equívoco do projeto, porque aí fica até pior.
Porque, perceba, se eu adoto um sistema processual onde é obrigatório seguirmos esse procedimento desjudicializado e as decisões ali proferidas não são suscetíveis de recurso, eu acabo por violar qualquer lógica possível, né, de devido processo legal na execução. Né, algo que a doutrina já discute há muito, né, o professor Roberto Doro Júnior, desde a sua tese, doutoramento, ele discute a respeito disso, sobre o cumprimento de sentença, o contraditório, o cumprimento de sentença. Aqui a nossa doutrina mineira, ela é muito pródiga em obras que discutem essa preocupação no processo executivo, e a gente chega num ponto aqui que, ainda que você conserte, né, esta previsão no projeto, ainda que ele seja adaptado e adote esse sistema multiportas, vamos pensar pelo lado do executado, né? Porque a gente pode ter também um executado que está sofrendo aqui uma execução em valor inadequado, algum modo, algum erro cometido nessa execução que acaba avançando sobre algum bem dele. Sei lá, vamos imaginar um bem de família que foi penhorado aqui. Num contexto como esse, Márcio, ainda que eu adote uma sistemática de facultatividade, né, isso é algo que eu falo no meu livro, a opção pelo procedimento ela é absolutamente voltada para o autor. E aí eu tenho que tomar um cuidado, porque a opção pelo procedimento que o autor adota, ela não pode importar em restrição aqui indevida dos direitos fundamentais do réu. Né? Senão adota um sistema de direito processual civil do autor. Né? E se a gente for pensar por uma ideia de execução opcional neste contexto, perceba, eu teria uma execução judicial, né, que acredito eu que a grande parte dos profissionais, até pelo costume, manteria a utilização deste sistema, né, até pode ser também pela própria questão da gratuidade da justiça no âmbito cartorário. A gente sabe que isso no Brasil é algo ainda muito nebuloso, né, e quem nunca experimentou, pede um dia gratuidade no cartório para o seu cliente e verifique quão complicado é atingir esse benefício na via extrajudicial. Então, assim, acredito eu que nós teríamos ainda uma continuidade, né, maciça das execuções judiciais. Mas aqueles que optarem pela execução extrajudicial já vai trazer no seu pacote uma restrição ali de defesa do réu. E aí eu não sei até onde isso é benéfico no processo, porque a gente vai criando nulidades ali e a gente vai desmembrando, né, isso em mandado de segurança, em reclamação, uma infinidade de outras questões que o processo, ao invés de agilizar, ele atrasa. Né? Pelo menos é a visão que eu tenho aqui. Não, eu vou te dar um dado simples. O PL fala que qualquer ato que possa gerar prejuízo, ele é passível de impugnação ao juiz. Então, imagine que eu sou um devedor e que quero protelar o processo. Eu vou fazer? Eu vou suscitar incidentes. Toda hora que movimentar o processo, suscita incidente. Eu estou tendo um prejuízo. Suscito um incidente, provavelmente esse incidente vai ser rejeitado, eu vou ao juiz. Eu vou ao juiz, o juiz decide, e aí eu não concordo, mandado de segurança. Eu vou criar incidentes propositadamente, porque eu sei que aquilo vai trazer uma dificuldade. Por mais que os mandados de segurança, ou eventualmente as próprias decisões do juiz sejam contrárias a mim, eu já gerei um tumulto no processo. É algo que, se nós tivermos outra premissa, isso eventualmente não vai acontecer, ou vai ser mitigado. Então, esse é um problema que também pode ser percebido, até para essa terceira categoria de devedores que você tem anteriormente. O devedor cajeste, o devedor profissional, com esse sistema, ele tem uma porta aberta, me parece, para a forma desleal, para a atuação desleal. Então, é importante a gente deixar isso claro. Embora também concorde contigo que não pode ser algo de todo direito ao credor, porque o uso, nesse caso, ele vai gerar um abuso, né? O credor pode abusar disso, e também é importante precisar isso com isso, pensar a respeito disso. Mas, por outro lado, mesmo a ideia originária de vamos criar efetividade, vai melhorar, vamos aumentar o resultado, isso acaba na prática e pode não funcionar. E basta que o devedor faça esse tipo de estratégia que eu acabei de citar, que é bem simples, né? Até porque o próprio agente de execução ele não pode, por exemplo, multar o devedor em ganho de má-fé, ele não tem esse poder, né? Que é um ato cognitivo que tem que ser feito pelo juiz. Sim. Então, se ele nem tem nem esse risco ele tem, o que ele vai fazer? Ele vai realmente se valer de todos os meios possíveis para poder tumultuar a execução. Né? E tem um detalhe, né, que a gente tem que pensar. O agente de execução cartorário, ele tem um receio natural, por quê? Porque ele, embora preste um serviço público, ele é um ente privado, né? Ele é uma pessoa física, ele pode perder a serventia. Então imagine, se eu sou um tabelião de protesto, que recebo lá um monte de impugnações, eu vou sair rejeitando as impugnações toda hora, só correndo o risco de amanhã, e eu junto à corregedoria, ou junto ao tribunal, sofrer algum tipo de sanção, ou eu vou levar isso para o juiz e dizer, olha, juiz, decide aí. Provavelmente nós vamos ter a segunda opção.
provavelmente nós vamos levar isso para o juiz, e aí quanto mais questões chegarem para o juiz, menos o processo anda. Então a ideia que era para favorecer vai acabar prejudicando, ou pode acabar prejudicando. Né? Não é muito difícil a gente pensar nessas possibilidades. Até porque você vai tornar um pouco mais moroso nessa comunicação entre cartório e judiciário, que já é um trabalho grande, né? Eu não sei como é que está hoje aí, né, na sua comarca, mas aqui em Belo Horizonte, as nossas varas de execução, né, as serventias especializadas, é um caos. Efetivamente, aqui, Márcio, você tinha até comentado mais cedo, a questão, por exemplo, de uma penhora indevida. Vamos imaginar uma penhora de um salário. Eu tive essa experiência em 2 processos recentemente. Um aqui na comarca de Ouro Preto, né, de um cliente meu, e outro num processo trabalhista aqui em Belo Horizonte, porque o pessoal fala, a justiça do trabalho é especializada, é muito mais rápida. Nos 2 casos, o tempo médio para análise foi de 1 mês. Isso porque, tão logo efetivada a penhora, nós comunicamos 1, 2 dias depois, já trazendo as provas. Ou seja, 1 mês com um processo concluso para análise, não é uma vontade do juiz, realmente é um gargalo de processos muito grande. Né? Despachamos com o assessor, conversamos com o juiz, e ainda assim, nos 2 casos, 1 mês para essa análise. Imagina isso sendo feito em algo, né, distante, como é o cartório. Né? Será que o tabelião ele iria assumir esse risco, né, de deferir ou de indeferir pura e simplesmente por ele mesmo? Né? Porque a sanção do CNJ ela é muito grande. Né? O que dizem é que é para defender o sistema, é que vai ser criado um sistema online em que esse sistema vai dialogar com o sistema do processo eletrônico. Enfim, eu acho que de fato tem que se tratar com. Não dá para a gente pensar em processo de papel, né? Não dá para a gente pensar na novidade que seja processo de papel. Mas eu não é nem no tema da nossa live, mas se a gente fosse falar os problemas que hoje nós temos com o processo eletrônico judicial, basta pensar nisso, o judicial conversando com o extrajudicial. Sim. O judicial não conversa com ele próprio, né? Se nós temos, às vezes, que sair de uma primeira instância para outra, ou eventualmente de um estado para outro, ou da Justiça Federal para estadual, e já tem dificuldades, imagina fora do Poder Judiciário. Então, a ideia é boa, me parece, mas ela tem que ser mais pé no chão, vamos dizer assim. Ela tem que pensar que nós temos ainda muitas dificuldades de acesso, temos muitas dificuldades tecnológicas, né? Nós temos vários excluídos digitais, e tudo isso tem que ser considerado também. Principalmente porque na execução, e eu sempre digo aos meus alunos, eu vi alguns aqui entrando, agradeço a presença, na execução é onde o cidadão sente o peso do Estado, né? Porque o sujeito é citado no processo de conhecimento e eventualmente é rével, no outro dia ele acorda e vai fazer exatamente as mesmas coisas que ele. Sim. Nós vamos ficar desesperados, falando, nossa, uma revelia. Mas o cidadão comum não está nem aí. Agora, na execução, 3 dias depois que ele recebeu o mandado citatório e não pagou, no 4º dia a conta dele está bloqueada. No 4º dia o nome dele está correção de crédito. É muito diferente. Muito diferente. Né? Isso faz muito impacto na vida do dia a dia do cidadão, de uma empresa, eventualmente, que está ali. No dia 4 ela recebe uma penhora indevida. Dia 5 ela tem que pagar o salário dos funcionários. Imagina o problema que isso pode gerar, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso realmente, de forma efetiva. É bem verdade, né? Que nós temos que pensar também que a ideia é tentar melhorar e acelerar o sistema. Sim. A gente não pode também ser aquela coisa de, não vamos mexer como está, como se estivesse bom. Não é o caso. Mas, se a gente pode trazer soluções para tentar melhorar, que sabe, a gente aproveita a ideia, que é uma ideia boa, né? O projeto tem um grande mérito, que é levar a discussão para frente. Talvez nós não estaríamos discutindo hoje aqui se não fosse esse projeto tendo sido apresentado. Então, a comissão que o fez tem o mérito, é importante dizer isso. Mas é importante a gente pensar que durante o processo legislativo a gente pode contribuir de alguma maneira. Afinal de contas, a doutrina tem esse papel. Né? A doutrina serve para isso também. Né? Então, eu queria, nesse tempo final, acho que a gente deve estar acabando aí, né? Dar duas grandes sugestões, vamos dizer assim, para as pessoas pensarem. E eu já me coloco aqui à disposição, seja pelo Instagram, seja por qualquer outra rede, para a gente dialogar, porque é um tema, como você falou, que me atrai. Eu tenho estudado o tema há algum tempo. Né? Então, também estou aberto a receber sugestões, receber opiniões de todo mundo. Falei sobre a ideia de se colocar a facultatividade, como eu disse anteriormente. Falei sobre a ideia de manter a execução no judiciário e retirar os atos executivos pro cartório. E vou chegar no final numa grande ideia, que essa talvez seja a mais polêmica, de quem é esse agente de execução. Essa é a grande questão, e a gente não vai ter muito tempo aqui para tratar, mas nós temos aqui diversas correntes sobre esse assunto. Há quem defenda, como por exemplo o professor Paulo Lucon, presidente do BDP, que esse agente de execução poderia ser o advogado. Como o advogado hoje é leiloeiro, ele pode ser leiloeiro, ele pode ser, por exemplo, administrador da massa falida, ele poderia ser também agente de execução. Essa é uma tese.
Há uma segunda tese, uma segunda corrente, vamos chamar assim, que defende que o agente de execução não pode ser ninguém privado, né, alguém como um advogado, tem que ser alguém dentro do sistema cartorário. E aí nós estamos falando dos cartórios extrajudiciais. Seria dentro do sistema cartorário qualquer um deles. Então não precisaria ser o de registro civil, não poderia ser o registro de imóveis, não poderia ser o de protesto, o de notas. Qualquer um deles teria competência para ser agente de execução. Existe uma terceira corrente, que é a corrente talvez mais restritiva, que é a que está no projeto de lei, que é a que diz que exclusivamente vai ser agente de execução o tabelião de protesto. Então nós temos basicamente essas três grandes. É claro que existem outras, mas para resumir, a gente tem essas três. Eu, particularmente, até já escrevi a respeito disso, que eu acho que até o advogado poderia ser com algumas condições. Por exemplo, porque não me parece, daqui a pouco eu falo, mas não me parece razoável, Guilherme, que o advogado possa ser ministro supremo, ele possa ser desembargador pelo Quinto Constitucional, ele possa ser juiz do TRE, ele possa ser conselheiro do CNJ e não possa ser agente de execução. É claro que em todas essas funções, ele não exerce a advocacia cumulativamente. Sim. Ele está se licenciando da advocacia para virar desembargador. Amanhã, quando ele for aposentado, ou quando ele amanhã não quiser mais ser juiz, ele volta a se tornar advogado com as condições que a gente sabe, né? Com quarentena e tudo mais. Então, eu até proponho que o advogado poderia, eventualmente, ser nessa condição. Ele diz, olha, estou me licenciando da OAB, vou ser agente de execução, pratico os atos todos e depois eu saio de lá. Mas eu confesso a você que eu fui convencido pelos nossos debates todos aí nesses 2 anos que no atual momento essa seria uma medida muito ousada. Da mesma maneira que eu critiquei o projeto, que ele foi muito ousado a dizer que é obrigatório, da mesma maneira que eu critiquei o projeto, que ele foi muito ousado a dizer que os atos têm que ser praticados diretamente no cartório, eu acho que também seria muito ousado permitir que o advogado viesse a ser. Porque nós teríamos aqui uma dificuldade na cabeça do jurisdicionado. Quem é essa pessoa que está me cobrando? Quem é essa pessoa? Até outro dia ele era advogado, hoje em dia ele é agente. Então, realmente, eu tenho aqui uma dificuldade nesse sentido. A segunda corrente, que é essa corrente intermediária, é a corrente que abre dentro do sistema cartorário para se escolher quem é a execução, me parece, com todo o respeito que eu tenho às pessoas que defendem a terceira e a primeira corrente, me parece a mais interessante. E eu vou me permitir, nesse tempo que tem aqui, trazer apenas 3 argumentos. Tem vários, mas vou falar só 3. O primeiro deles é o seguinte, não vou falar números precisos, mas vou mais ou menos aproximado. Nós temos no Brasil mais ou menos 13 mil cartórios extrajudiciais. Desse total, aproximadamente 28% exercem função de protesto, cumulativamente com outras funções ou de forma exclusiva. Então, 28% exercem a função. Várias cidades não têm cartórios de protesto. Ou tem poucos cartórios de protesto. Vou dar um exemplo daqui de Juiz de Fora, que nós temos 13 cartórios extrajudiciais, 2 com funções de protesto. Então, se esse projeto for levado a cabo como temos hoje o sistema atual, nós teremos aqui 9 varas cíveis, salvo engano, que estão cheias de processo de execução. Nós tiraríamos de 9 varas cíveis e levaríamos para 2 cartórios. E por maior que seja a estrutura deles, e eles podem ampliar, porque eles têm a possibilidade de contratação de pessoas via regime CLT, eles podem se estruturar de forma empresarial e tal, nós teríamos um impacto sensível. Direto. Por outro lado, se nós ampliarmos para todos os cartórios, nós saímos de 2 para 13. Isso é a realidade de Juiz de Fora. Se nós formos passar para a realidade de outros municípios, então isso pode ficar ainda mais gritante. Então, o primeiro ponto, então, o aumento da capilaridade. O segundo argumento que eu tenho, o argumento central para escolher o cartório de protesto é que o tabelião de protesto ele tem uma especialização diferente dos demais. Ele já está habituado a tratar com título executivo. Ele já recebe hoje em dia os títulos executivos e estabelece o protesto. Sim. Isso é verdade. Mas o que nós temos agora, ou o que nós poderemos ter, é uma nova atividade, a atividade executiva. A atividade executiva é essa que nenhum de todos os integrantes da carreira extrajudicial tem especialização. Basta pensar que ninguém está habituado a fazer penhora, ninguém está habituado a fazer, por exemplo, suspensão do processo, ninguém está habituado a fazer avaliação de bens, ninguém está habituado a fazer extinção do processo. Tudo isso o agente de execução futuro pode vir a fazer e ninguém tem essa experiência. Sim. Então, essa experiência que o tabelião de protesto tem em relação aos demais, ela me parece muito pequena
perto do que vem a ter que fazer. Eu usei uma analogia no meu texto que é mais ou menos o seguinte: imagina como se nós estivéssemos aqui, todos nós, disputando uma maratona. E aí entre nós tem um corredor que é expert em corrida de 100 metros. Isso significa que ele vai ganhar a maratona? Não. Porque a especialidade dele é em outro tipo de corrida. A especialidade do tabelião de protesto é, como o nome já diz, protestar títulos. E ponto. Ele não faz mais que isso. Ele entra em contato com o devedor é notificado, protestou o título e acabou. Ele não faz execução. Aliás, se tivesse alguém na frente nessa corrida suposta, seria o de registro de imóveis, porque já existe a execução do Decreto-Lei 7066, Sim. que já faz execução extrajudicial, né? Então esse é outro ponto. E para ficar no terceiro, como eu disse, eu tenho vários, né, que poderiam discutir. A verdade é que, como regra, na carreira, quem faz concurso de cartório que está me assistindo aí, ou que vai me assistir, pode me desmentir ou não, tranquilo. Na carreira, eles, quase todos, têm a mesma regulamentação. Todos eles fazem os mesmos concursos, inclusive removem entre si, com serventias mais variadas, fazem concurso de remoção, assumem funções que o CNJ estabelece de cima para baixo, funções que não necessariamente são as funções pelas quais eles estavam preparados. O que eu quero dizer com isso? Eles já estão acostumados, todos eles, a ter mais ou menos o mesmo regime. Então, não vai ser muito diferente se o cartório de registro de imóveis, ou o cartório de notas, ou o cartório de protesto, vier a receber essa função de forma distinta. E qual que é a nossa ideia? A nossa ideia, e por que eu falo nossa? Porque nós estamos apresentando, e eu estou falando aqui em primeira mão de público, estamos apresentando um substitutivo junto ao CNJ, num grupo capitaneado pelo professor Heitor Sica, da USP, do qual fazemos parte. Eu, professor Heitor Sica já citado, professor Marcelo Abelha, do Espírito Santo, professora Flávia Rio, da UERJ, professor Minami, do Ceará, professora Larissa Pockmann, do Rio, professor Márcio Rocha, Alagoas, e professor Fernando Crespo, de São Paulo, salvo engano, se eu não esqueci de ninguém. Nós estamos apresentando esse substitutivo para ampliar, porque nós entendemos que, de fato, isso vai permitir um maior acesso. Sim. Porque vamos pensar comigo, você sabe de cabeça, não precisa me responder não, estou brincando, você sabe de cabeça os 7 membros da carreira cartorária? Você sabe exatamente definir quais são eles e onde é que eles estão em cada uma das cidades? Ou nós, que somos advogados, normalmente falamos assim, ali é um cartório extrajudicial. Sim. É claro que, eventualmente, você sabe que ali é o de protesto, ali é o de nota, registro civil. Mas o cidadão comum, para ele, não se tem ele distinção. tiver ali, não tem essa distinção. Até porque em várias cidades não tem essa distinção mesmo. Nós pensarmos nas cidades pequenas, é sempre um cartório só, ou 2, com competência universal. Uhum. Nos cartórios de cidades médias, como é o caso de Juiz de Fora, temos vários cartórios que acumulam funções. São raros os casos de a gente ter cartórios com atribuições exclusivas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o segundo estado mais populoso do Brasil. Sabe quantos cartórios exclusivamente de protesto existem, se eu não estou equivocado? 4. Então nós estaríamos reduzindo demais a competência se nós mantivermos essa ideia. Por isso me parece, e para concluir, me parece que seria interessante que nós ampliássemos essa capilaridade e aí nós faríamos uma distribuição objetiva. Faz uma distribuição objetiva, distribui. Esse agente de execução é um auxiliar da justiça, então eventualmente eu vou poder alegar impedimento ou suspeição dele, nós vamos poder eventualmente discutir se houver algum equívoco, o juiz vai poder substituir aquele agente de execução se ele estiver praticando algum ato indevido, e aí redistribui para outro, sem dificuldade nenhuma, porque nós temos mais opções. Da forma como nós temos hoje, eventualmente a gente vai ter um só. Uhum. E aí nós vamos redistribuir para quem? Quem vai ser o competente? E aí a resposta viria, o competente vai ser o tabelar, o substituto dele. Quem é o substituto do cartório? Quem costuma ser o substituto? Alguém que ele próprio nomeia. Ele próprio, titular, nomeia um substituto. Quer dizer, se o titular é impedido ou suspeito, o que ele nomeou eventualmente não vai ser suspeito também. Então, se a gente pensar numa decisão objetiva, a gente acaba com esse tipo de problema. Nós vamos, com todo respeito a quem pensa em contrário, nós vamos, em tese, dar mais transparência. Nós vamos permitir que todos possam exercer aquela função. E aí, claro, com o tempo, Guilherme, as coisas vão se assentando. A gente pode pensar amanhã de ampliar para advogado ou não. A gente pode pensar amanhã em criar uma categoria própria, como se criou com os mediadores. Mas eu acho que hoje nós poderíamos trabalhar com essa ideia. Então, essa também é uma proposta que a gente está trazendo. E é interessante, né, Márcio, para poder... Infelizmente, o nosso tempo ele é muito exíguo, né? Uma hora para um tema, né? tão curioso, né? É pouco, mas isso é interessante porque a gente começa a verificar que, é claro, como todo projeto, né, ele é um projeto que nós vamos conseguir fazer ali uma implementação do que é possível neste contexto, né, mas ele é um ponto de partida, né, acredito eu,
que essas discussões elas são cada vez mais importantes, até para que a gente tenha bons argumentos para proposições como vocês estão fazendo, né, aqui desse substitutivo, né, é um caminho sem volta. Sinceramente, a minha visão enquanto advogado, enquanto processualista, é que é um caminho sem volta. Realmente nós teremos uma aprovação do projeto, não que ele permaneça como ele está, mas que ele será aprovado. Essa desjudicialização, ela vem cada vez mais forte na seara do processo, né? Então, assim, é importante que a gente tenha isso em mente, né? Uma live como essa, ela é boa para, às vezes, aqueles que pela primeira oportunidade tiveram aqui, né, chance de pensar sobre o tema. Ela é uma provocação inicial, né, e fica aqui o meu convite para todos vocês conhecerem o canal do professor Márcio Faria no YouTube. Márcio, ele tem vídeos e vídeos e vídeos sobre o assunto. Acesse o academia.edu do professor Márcio. Tem inúmeros textos. Eu estudo muito pelos seus textos e pelo texto da professora Flávia Rio, que são dois colegas que eu admiro muito e são grandes pesquisadores sérios sobre a temática. E também deixo aqui o convite para todo mundo assistir a palestra do professor Márcio no Congresso de Processo Civil, que também aqui vai abordar, né, essa temática da desjudicialização. Então, Márcio, queria te agradecer, né? Daqui a pouco a gente toma um cartão vermelho aqui do Instagram, mas queria te agradecer muito pela gentileza, né, de ter aceito o nosso convite, ter contribuído um pouquinho aqui com os seus estudos, né, e deixar as portas sempre abertas. Você é de casa, né, tenha plena certeza que para nós vai ser sempre um prazer te receber. Muito obrigado. Não, cara, eu que agradeço. Eu, infelizmente, não consegui acompanhar as mensagens no chat. Eu corri o olho aqui, vi muitas pessoas queridas aqui. Agradeço a presença de todos. Fico muito feliz com a oportunidade. Infelizmente, como você disse, é muita coisa para uma hora só. Eu tentei, na medida do possível, abordar o máximo de coisas, mas estou à disposição da comissão, estou à disposição dos colegas que têm aqui nos assistido também, que vão nos assistir, né? Sempre que possível, podem me chamar, a gente dá um jeitinho, porque é um tema importante, é um tema que, de minha predileção. E, independentemente disso, né, sempre que a OAB precisar, eu estou à disposição, porque como advogado, principalmente num dia como esse, a gente tem que fazer sempre frente à nossa missão, que é não só de advogar, como também de tentar levar o acesso à justiça para todo mundo. Então, essa é a minha ideia. A ideia é tentar facilitar ao máximo e melhorar o nosso sistema, dentro do possível, né, com pequenas contribuições, que é o que nos cabe, né, mas tentar fazer com que a gente consiga melhorar o sistema de justiça, porque é a nossa ideia. Não adianta nada a gente ficar aqui discutindo, se isso não puder ser levado a cabo. Então, a minha ideia também é tentar contribuir de alguma maneira. Agradeço mais uma vez, meu caro, suas palavras. Agradeço todo mundo que tem aqui elogiado as nossas lives. Esse projeto de vocês é sensacional. Espero poder contribuir também. E fica aí o convite para os colegas que estão à disposição para outros eventos. Então, ótima alegria nossa, Márcio. Então, vou encerrar a nossa live agradecendo aqui à comissão da OAB pela oportunidade, né, na pessoa do professor Bernardo Câmara, nosso presidente. Cumprimentar a professora Jéssica, né, Galvão, que é uma das organizadoras desse projeto da live, que não deixa, né, a peteca cair de maneira alguma, ela que está sempre aqui na frente desse projeto importante, que vai democratizando também os estudos, né, para toda a advocacia e para os nossos estudantes de direito. Então, Márcio, muito obrigado, grande abraço a todos, obrigado. Uma ótima noite para todos vocês, e parabéns aos advogados, estudantes de direito, magistrados, né, hoje é um dia do jurista como um todo. Grande abraço, meu amigo. Prazer falar contigo. Obrigado, meus caros. Parabéns, boa noite, se cuide. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.